Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Desencast e hoje nós estamos recebendo ele, que é historiador, administrador da página Picos das Antigas, Igor Menezes. Seja bem-vindo, Igor. Eu é que agradeço o convite aqui de vocês, né? É uma grande satisfação estar aqui hoje para a gente discutir um pouco de história, né? Falar um pouco de história aqui. E como um bom picoense também, se apresentando ele, nosso companheiro de bancada, Vitor Guilherme. Gostaria de agradecer, Igor, imensamente a sua disponibilidade de estar aqui com a gente para falar um pouco de sua trajetória, de seu gosto pela história da nossa cidade, pelo trabalho que você vem fazendo no Instagram com a página Picos das Antigas. E eu só tenho a agradecer. E é claro que o Igor não é um picoense de nascimento, mas carrega consigo um apreço muito grande por essa cidade, na qual eu também trago no meu coração e tenho enraizado esse fervor, esse sentimento de pertencer a essa cidade de Picos, né? Berço do meu berço também. Natural de Santa Cruz do Piauí? Eu nasci em Santa Cruz do Piauí, mas minha família veio para Picos em meados de 94. Né? Atualmente eu resido ali na região do bairro Poeiras, ali na Macambira, desde 1996. E como assim é conhecido o menino do morro, né? O menino do morro. Olha, protagonismo este que fez com que todo o seu conhecimento deixasse de ser simplesmente datado no Facebook e passasse a fazer parte da página Picos das Antigas. Conta pra gente aí como foi. Olha, na verdade, a ideia da página Picos das Antigas, ela já vem de algum tempo, né? Eu sou professor de História no ensino fundamental e médio, e aí essa questão, eu sempre trouxe para as minhas aulas a história local. Eu acho que o aluno ele aprende melhor quando ele parte da realidade dele. Por exemplo, você está falando no 9º ano, a título de exemplo, você está lá dando uma aula sobre a República dos Coronéis, a República Oligárquica, aquelas oligarquias, que vocês devem ter visto lá no 9º ano, o teu professor de História falando de um tal de acordo do café com leite. Então, o que é que acontece? No lugar de eu falar da realidade de São Paulo e Minas Gerais, eu trago essa realidade para o Piauí e para Picos. Algo que é mais próximo do aluno. Para o que é mais próximo. Então, tipo assim, eu falo das oligarquias estaduais, para eles entenderem o que foi essa política dos governadores aqui no Piauí, e o que é esse coronelismo. Hoje os caras passam aí na Rua Coronel Antônio Rodrigues, Praça Coronel Josino Ferreira, rua com nome de coronel, aqui não falta, né? Então, a gente pode estar trabalhando isso em sala de aula. E é interessante também que tem um ditado que diz: quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, né? E é justamente essa a proposta da página. Então, o que foi que aconteceu? Eu sentava, os colegas ficavam: cara, tu tem conteúdo demais, tu tem muito material, que eu vim juntando desses anos de estudo, né? Frequentando arquivo público, frequentando as bibliotecas públicas, acervos de muitas pessoas que acabavam conversando comigo, disponibilizando algum material. E aí eu comecei a fazer postagens no meu perfil pessoal, tanto no Facebook quanto no Instagram. Alguma coisa que eu achava relevante, eu postava. E aí os meus colegas começaram a dizer que, olha, tu podia criar um Instagram, uma coisa, não sei o quê. E durante muito tempo eu confesso que eu resisti, porque eu acho que para você abrir uma página dessa, você tem que ter tempo, né? E tempo é uma coisa que ultimamente eu não ando tendo muito. Então, o que foi que aconteceu? Um dia eu estava deitado, as coisas que eu faço acontecem assim na loucura, entendeu? Eu estava deitado, eu disse: vou criar uma página. Aí eu fui lá, entrei no meu Instagram, acrescentei uma página lá e tal. E eu lembro que a primeira postagem foi, se eu não me engano, se não foi no dia 30 de março, foi na primeira semana de abril de 2021. 2021. E aí a primeira postagem foi sobre a Biblioteca Pública Municipal de Picos, Dom Paulo Libório. Né? Acredite, Picos teve a biblioteca. Foi um bispo, né, picoense? Na filho verdade, de Picos. Filho não de Picos, foi mas ele não exerceu o Picos. episcopado aqui em Picos. Então, Igor, eu acho que até nós temos uma justificativa para a ascensão da página, porque estávamos vivendo um período de pandemia, e o Instagram era uma ferramenta que estava muito em alta também, né? Eu usei o Instagram para muita coisa, né? Inclusive para fazer lives pedagógicas, falando de algumas coisas. Então, o que foi que aconteceu? Eu criei a página, mas assim, muito desinteressado no sentido da palavra, sem esperar muito retorno, fazendo mais por uma questão de hobby. Você não imaginava, né, que tivéssemos a proporção? Eu criei isso, mas porque eu sempre gostei, né, de
de tentar despertar nas pessoas esse interesse. E aí eu fui publicando, e aí não tornei uma coisa tão profissional, assim, no sentido de que é uma página comercial e tudo, não é uma página de conteúdo, é uma página que eu faço artesanal e eu prefiro deixar ela de forma artesanal, né? Eu não quero dar muito aquela... Já houve recurso de propostas para você fazer publicidade, né? Já houveram, mas eu disse que não tinha como, porque descaracterizava um pouco aquilo que eu queria fazer. No momento eu não tinha como fazer isso. Então o que foi que aconteceu? Eu criei a página e aí foi só aumentando, e é uma página que eu faço enquete sobre questões históricas, é uma página que eu falo, uma curiosidade, como essa do cemitério aí que vocês passaram agora, a Casa dos Italianos, né? Aquela do cemitério, que passou um pouquinho antes, o porão da Casa dos Italianos. Então são coisas que estão no cotidiano dos picoenses que despertam de alguma forma a curiosidade, mas eles não tinham essa informação. É algo que ainda está visível aos nossos olhos e não sabemos. E aí o que foi que aconteceu? Por exemplo, aquela do cemitério, né? Tem aquela postagem que eu coloquei sobre a demolição daquele túmulo que ficava lá fora, né? Então, surgiram muitas histórias em torno daquele túmulo. E aí eu fui atrás da família de quem estava ali sepultado, né? Para tentar entender, né? Então, saiu muito mito, muita história. Se o defunto estivesse vivo, você ia atrás do defunto muito também. Interessante. Então, assim, eu tenho muita responsabilidade com aquilo que eu posto. E então, assim, a proposta da página, ela não é só uma proposta de memória, mas ela também é uma proposta pedagógica. Ela pretende, eu cunhei até um conceito que eu chamo de picoensidade, não é? Que é despertar, porque o que é que acontece? A gente percebe muito aqui em Picos a falta de valorização do patrimônio histórico. E esse patrimônio não é só um patrimônio material, ele não é só prédios, entendeu? Mas ele também são costumes, são valores, são tradições que pouco a pouco a nossa página ela está incentivando nessa preservação. Então, assim, a proposta da página ela é uma proposta de valorização da memória do município, mas ela também é uma proposta pedagógica. Os professores podem estar utilizando a nossa página como uma ferramenta didática. Não é? Isso eles podem perfeitamente, inclusive, eu tenho feito muitas palestras a pedido de algumas escolas, a pedido de algumas redes, né? Conversando com alunos de ensino médio, fazendo capacitação com professores, como trabalhar esse conhecimento de sala de aula. E uma das curiosidades que você falou é com relação à faixa etária que tem acesso à sua página. Eu tenho assim, nós temos o Facebook, que tem cerca de 5 mil pessoas, mas você sabe que o Facebook é um público de mais idade, né? Então, geralmente, o Facebook são os meus universitários, né? Eles é quem me dizem alguma coisa quando eu estou na dúvida, né? Então, quando eu digo universitários, são as pessoas que eu consulto quando eu tenho dúvida. Os gurus. Os meus gurus, né? E o Instagram é um público mais jovem. Então, assim, eu percebo que quem vai para o Instagram é aquele público que ou ele vai por muita curiosidade, ou ele vai mesmo pela nostalgia, porque ele viveu aquilo, olha, era minha escola, não sei o quê. Só que se você prestar atenção no texto que eu escrevo, é um texto que ele tem muita responsabilidade com memória. Eu tenho aqui para vocês, eu acho que eu trouxe aqui, uma foto do hotel, do Picos Hotel. Picos Hotel ali, Igor, era nas mediações... Aqui, ó, você tem essa foto aqui do Picos Hotel. Esse Picos Hotel ele ficava onde hoje é a Noroeste. Já ia falar, ali nas mediações do Banco do Brasil. Então aqui, você imagina, qual foi a proposta dessa foto quando essas pessoas resolveram tirar essa foto? Alguém estava visitando Picos, ou pode ser até alguém que estava hospedado no hotel de Picos, veja bem isso. Resolveram tirar uma foto para lembrar do dia que estiveram aqui, para relembrar o hotel, talvez para mandar para alguém. Então, na época que essa foto foi tirada, possivelmente na década de 50, né, essa foto foi tirada como um instrumento de memória individual. Um conjunto de amigos, amigas, que estavam de passagem por Picos, estavam hospedados no hotel e tiraram essa foto. Hoje, essa foto ela altera a sua função social. Hoje, ela é um instrumento de memória coletiva. Uhum. Hoje, ela reflete uma sociedade daquele momento histórico. Então, assim,
às vezes tem essa questão. Aí você tem outra foto aí que é de um livro. Não é? Um livro que é um livrinho que a gente chamava de exame de admissão. Para você passar no Marcos Parente, no Instituto Monsenhor Hipólito, você tinha que fazer uma espécie de vestibular, que era o exame de admissão. Então, quando você fala do exame de admissão para uma pessoa que estudou na década de 60 até meados de 50, 60 e começo de 70, ela fez um exame de admissão. Então, o livro é um instrumento de memória e ela fala da dificuldade de fazer ensino médio, da dificuldade... eu ia a lombo de cavalo. Então, o livro ele é o que a gente chama de uma válvula, né, de ativação da memória. Você, geralmente, quando pega um instrumento, você vai lembrar daquele fato histórico. E a página também, como vocês estão vendo aqui, tem essa foto aí todo mundo conhece como 9ª Diretoria Regional de Educação. Você falou que foi um dos primeiros prédios públicos da Rua Monsenhor Hipólito. Da Rua Monsenhor Hipólito. Esse prédio, ele tem muito a ver com o Marcos Parente. Porque esse prédio foi projetado pelo então engenheiro, deputado federal Marcos Parente. E a Rua Marcos Parente é paralela à Rua Monsenhor Hipólito, né? Possivelmente possa ter recebido esse nome por causa do prédio. Rua do Marcos Parente. E acabou virando Rua Marcos Parente, entendeu? Então, esse prédio ele foi construído, ele tem uma estrutura de 6.400 metros quadrados. Ele foi construído entre 1956 e 1960 e ele foi construído pelo município. Esse prédio ele não foi construído pelo Estado. Esse prédio ele foi construído com recursos do município, do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, que hoje é o INEP, do Ministério da Educação, e com um empréstimo, se eu não me engano, eu acho que foi de 130 mil cruzeiros, junto ao Banco do Nordeste na época, contraído pelo então prefeito Elvídio Nunes de Barros. Elvídio Nunes de Barros. Que foi que aconteceu? Esse prédio foi construído porque até então o ginásio Marcos Parente, que hoje é da rede estadual, na época era mantido pelo município. Entre 1950 e 1963, o Marcos Parente era uma escola municipal. Era a única escola de ensino médio de ciclo ginasial que o município tinha. Era estadual só no nome, mas na prática, quem mantinha, quem pagava professor, quem era o município. Era o município. Então, foi o que aconteceu. Elvídio conseguiu esse recurso com o deputado federal da sua base, que era o Marcos Parente. Em 1958, o Marcos Parente faleceu num incidente, quem conhece a história do Piauí deve lembrar, que a gente chama de Cruz do Caçaco. Isso. Que aconteceu hoje, onde é o município de Demerval Lobão. Faleceu o Marcos Parente, faleceu o Demerval Lobão Veras. Ele era engenheiro? Engenheiro, e foi quem projetou o prédio. Na Câmara de Vereadores tem uma fala de Elvídio Nunes, transcrita nas atas da sessão, ele dizendo: trago aqui para vocês, nobres vereadores, a planta do prédio do nosso futuro ginásio, enviada pelo deputado Marcos Parente, foi feita a próprio punho, por ele mesmo, não sei o quê. É interessante fazermos a leitura dessa imagem, porque até mesmo o estilo da construção do prédio, né, preserva algumas características da época. Sim, na verdade, se você pegar os modelos que o INEP dava, é muito semelhante a esse. Tinha um modelo. Tinha os modelos. Não é igual. É como se fosse uma franquia. Mas assim. é uma adaptação. É uma política pública, né? Entendi. A escola tem que ser assim, para receber o dinheiro. Os vitrais, as janelas, as portas. Esses vitrais, quem colocou foi seu Pebinha, o irmão de Fonso de Biapina, pai de Mundica Fontes. Ele trabalhava com isso, né? Então, o prédio em si tem muita memória. E aí, o que foi que aconteceu? As enchentes que assombravam o povo na década de 60. Qual foi a primeira enchente da nossa cidade? Nós não temos noção de qual tenha sido a primeira. Com certeza houveram muitos, mas você tem algumas que são famosas. Tem uma do século XIX, né? Tem a de 1960. Essa daí e você tem uma que o pessoal fala muito, de 74, que quebrou a ponte ali da BR. Tivemos uma em 2004. A última. Em 2004. A última, né? Tem uma postagem no Picos das Antigas que são sobre essas enchentes. Mas isso se reflete também pela falta de planejamento urbano da nossa cidade. Igor, a cidade ela cresceu de forma desordenada. Eu só concluí aqui a questão do prédio. E o que foi que aconteceu? Hoje você vê aí o prédio está abandonado. Está cercado para uma reforma. Eu não sei quando um dia vão concluir. Mas esse prédio, ele diz muito da Rua Monsenhor Hipólito, ele diz muito da chegada do ciclo de ensino médio aqui em Picos, entendeu? Então, assim, não é um prédio... Na verdade, eu acho que os picoenses, eles devem
cobrar das autoridades a valorização desses prédios. E eu disse uma coisa na página e repito, é possível haver desenvolvimento econômico e social sem a depredação do patrimônio histórico. Claro. Né? Aí tem sempre aquela pessoa que diz, mas aí como é que vai construir uma empresa com um prédio velho atrapalhando, entendeu? Então uma pessoa dessa, ela não sabe nem o que é consciência histórica. Né? Porque a consciência histórica é quando você tem uma noção do seu presente e a correlação dele com o seu passado, para que se assim forme a identidade de um povo. Se você não tem aquela ideia de pertencimento, se você não valoriza a história, a cultura e o patrimônio do seu município, vocês vão deixar fazer com ele o que quiserem. Exatamente. Você não vai ter uma responsabilidade social com ele. E aí os políticos amam essa situação porque eles estão dormindo. Eu costumo dizer que o processo de... Como é que eu posso dizer? O processo de não educação do país, o processo de não conscientização da necessidade de preservação do patrimônio histórico não é um acidente, é um projeto. É proposital. As pessoas, alguns dirigentes, não vou dizer todos, fazem isso de forma proposital, para que as pessoas não liguem muito para isso, entendeu? Então, o que é que acontece? Porque tudo é uma questão de formação. Sim. Então, agora, por exemplo, a gente está tentando inserir a história e a cultura picoense no currículo das escolas municipais, orientando, né, através de palestras e formações, agora com o novo ensino médio, para que apareça, pelo menos na forma de itinerário formativo, que é para que esses jovens, essas crianças e esses adolescentes cresçam, né, amadureçam esse sentimento de picoensidade e não deixem que coisas como o que aconteceu com o calçadão ali da Félix Pacheco, o paredão da Félix Pacheco. Será se essas empresas não tinham outro lugar para ir? Não tinha outro lugar da cidade que elas podiam ser instaladas? Tinha que derrubar o paredão? Tinha que derrubar esses prédios? Não, se tem uma política de preservação desses prédios históricos em Picos, não estou dizendo que não tem, porque eu não tenho conhecimento. Igor, uma curiosidade também, existe alguma datação histórica que retrate um problema que é contemporâneo na estrutura da nossa cidade, no que diz respeito o aspecto geográfico da nossa cidade talvez não seja condizente com um modelo evolutivo, né? Mas assim, Picos hoje tem um aspecto visual horripilante. Não se foi feito no passado algum plano para tentar viabilizar uma modificação. Assim, eu costumo dizer que se eu fosse prefeito de Picos, a primeira coisa que eu faria seria a mudança nesse aspecto urbano. Porque a nossa cidade não aparenta ser a riqueza que o nosso povo é. Eu vou falar sobre isso através de uma pergunta e depois volta para mim. Você conhece algum plano de planejamento urbano em Picos? Tem algum, Vitor? Você, Vitor, que é uma pessoa informada. Eu nunca ouvi falar. Não, conheço não. E nunca ouvi falar. O que é que acontece? Na década de 60, nós vivemos no Brasil inteiro, não só no Piauí, o auge do desenvolvimentismo. E esse desenvolvimentismo ele foi caracterizado por planejamentos, muitos planejamentos educacionais, urbanos, econômicos. O Brasil passava a receber aquelas ideias da Europa. O americanismo, muito influenciado pelos tecnocratas norte-americanos. Então, o que é que acontece? Em 1973, nós temos um plano diretor que foi elaborado pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Eu consegui recentemente... Sudene, né? Sudene. Eu consegui recentemente esse plano em Recife. Né? Eu tenho ele... Eu fiz um marabalismo muito grande para conseguir esse documento, mas eu consegui. Isso para Picos, né? Tem um mapa da época e tinha como a cidade deveria ordenar o seu crescimento. Se foi praticado, eu não sei. Em 73. Acredito que não. Isso em 73. Em 73. E um intelectual, isso foi feito para vários municípios, Campo Maior, aqueles municípios que eram considerados áreas estratégicas dentro do Estado. E inclusive com auxílio do então recém-chegado Batalhão de Engenharia e Construção. Né? Já estava instalado em Picos. Eles chegaram em 70. Mas eles fizeram parte desse processo de identificação, de planejamento? Eu não li o plano diretor todo ainda, mas eu acredito que muitos intelectuais que compuseram o batalhão, principalmente o projeto Rondon, que teve aqui o campus avançado da Universidade Federal do Goiás, aqui em Picos, né? Ali onde hoje eu trabalho, que é a UESP do Junco, aquela região ali, aquele espaço ali, funcionava o campus avançado. Entendi. Da Universidade Federal do Goiás, que era produto do projeto Rondon, aqui em Picos, e que, 1970, na verdade, se você comparar, já que nós estamos falando de desenvolvimento, você pega Petrolina, Feira de Santana e Picos em 1970. Praticamente a mesma população, a mesma estrutura urbana.
Então, Picos ele teve um crescimento muito pujante até o início dos anos 80. As grandes obras que foram feitas em Picos foram feitas até 1980. Entre Então, eu posso 70 citar e algumas. 80. Sim. Você tem o Batalhão na década de 70 e 71. Você tem aquele prédio do INSS Passarela. 74. Aquela passarela sem utilidade. Né? O Telemar? Aquele edifício onde abrigou as telecomunicações do Piauí S.A., a antiga Telepisa. Né? Você tem a questão da pavimentação das principais rodovias federais. Você tem, nos anos 80, a chegada da Universidade Federal do Piauí, né, que ela chegou ainda nos anos 80 com licenciaturas curtas, e ficou naquele abre e fecha, até que ficou de vez. Você teve, em 77, o Hospital Regional Justino Luz. O novo, o Hospital Regional Justino Luz, que era sucedeu o antigo o São Vicente de Paula. São Vicente de Paula. Porque o primeiro sim. hospital de Picos... Hospital de campanha, né? Isso. O primeiro hospital de Picos foi o São Vicente de Paula. Ficava localizado aonde? Na rua São Naquele Vicente. mesmo lugar que está hoje, onde é ali hoje a Sucan. Associação São Vicente de São Paula, Vicente- o ambulatório Belinha Vicentina, Nunes, Sucan, ali. era tudo ali. O que foi que aconteceu? Em 1977, o governador do estado era Dirceu Arco Verde. Dirceu. E aí ele iniciou um processo de construção de hospitais regionais. Sim. E aí, Campo Maior, Picos, são muito similares os prédios. Mas o hospital regional fala muito sobre o processo de urbanização da bomba. Bomba por causa de bomba de gasolina, viu? E aí, não foi a primeira bomba de gasolina de Picos, a primeira foi na Getúlio Vargas. Mas Posso falar? Pode. O posto Petrópolis, né? Petropicos. Petropicos, mas não Petropicos. foi o Petropicos. A primeira bomba de gasolina do final dos anos 50 pertencia a Rui Leopoldo. Rui Leopoldo. Rui Eles tinham um Leopoldo. hotel ali, né? O hotel... Era na Getúlio Vargas. Eu tenho uma foto de 55, 56 que você vê a bombazinha de gasolina de longe. Então a explicação... Não, mas aqui eu estou falando da Getúlio Vargas. Depois, esse posto de gasolina migrou Para... para a deputada Sartiga. Entendi. E aí ficou. Começou. Vamos na bomba, vai na bomba, tá lá na bomba, é a bomba. Ficou bairro Bomba. Entendeu? Assim como o Canto da Várzea é por causa de uma área recuada e que alagava muito. Canto Da Várzea. da Várzea. Chão dos padres. Chão dos Padres por causa da questão da doação de terrenos terreno, pela foi Igreja feita pela Igreja Católica Católica. durante a gestão do padre Geraldo Gereon e do hoje Dom Alfredo Schaffler. Né? Que eles deram o terreno e deram total apoio. Sim, O chão dos aí- padres, porque eles caminhavam muito Mas pra o nome lá. oficial é bairro paroquial. É bairro paroquial. Leva o nome de uma fundação também que nós temos instalada na nossa cidade, né? Fundação de Comunicação. Isso. TV, Então, TV Centro-Sul. o que foi que aconteceu? Né? Voltando aqui a essa questão Da urbanização. da urbanização. Então, assim, a cidade ela acabou crescendo de forma desordenada. Né? O Renato Duarte, que é um intelectual picoense, tem um clássico da nossa historiografia local, que é Picos, os Verdes anos 50. Ele ainda reside em Recife? Sim. E é uma coisa que me alegra muito. Ele me descobriu, porque eu já descobri ele desde a graduação, e ele passou a ter contato comigo. Ele me liga, ele me manda livros, ele conversa sobre Picos. Então, assim, ter a atenção e o prestígio de Renato Duarte, que para mim é um grande intelectual, é muito importante. Porque isso é sinal que nossa página já saiu de Picos, ela já está em outros locais. Ganhando novos holofotes. Você né? tem gente do país inteiro que um dia Até passou fora do Brasil. por aqui, fora do Brasil, que acompanha Conheço a amigos, página. amigos. Né? Vamos agradecer aos nossos patrocinadores, e são eles OR Auto Truck. Se você pensa em comprar o seu carro novo, seminovo, caminhão também, faça o seu orçamento com a OR Auto Trucks. Um abraço para o meu amigo Atílio. Estamos falando em nome de Unimagem, que é um centro de saúde feito para você e para cuidar de você. Um abraço para o meu amigo sócio proprietário, Dr. Álvaro Macedo. A Virtex Telecom, essa internet de qualidade, no qual está prestigiando aqui também as gravações do nosso Desencast. Se você quer fazer o seu orçamento, entra aí no Instagram da Virtex Telecom. E é claro, Bluc Filmes, um abraço muito especial ao meu amigo Júnior da Bluc Filmes, Vitor Guilherme. Igor, a gente falou agora desse processo de urbanização. Eu queria agora partir para a questão de... Tipo, da urbanização para o que é hoje. Você falou que Picos até 1980 teve cresceu, mas aí depois de 80 foi o que aconteceu. Parou, os poderes públicos relaxaram. Enquanto eu estou lembrando também uma curiosidade, o rio Guaribas era permanente. Perene, né? Ele era perene. Então, assim, vamos aqui. Primeira questão do rio.
Se você observar as fotos, era um rio perene e o fato dele ter sido assoreado também tem muita relação com a barragem da Bocaina. Porque ela alterou o curso Do rio. entendeu? Então, dificultou um pouco isso. E as construções desordenadas, né? Acabou que assoreou muito o rio, né? E aí você tem esse problema de enchente que nós temos até hoje, né? Então, com relação ao processo de urbanização, vamos aqui, você pegar, eu chamo Picos, o pessoal chama município modelo, o pessoal chama de capital do mel. É uma nomenclatura que não existe, O pessoal né? chama cidade modelo. Cidade não modelo, existe, né? Não município, existe. Porque assim, chamar de cidade modelo é desvalorizar os distritos que se emanciparam de Picos, que contribuíram muito para o desenvolvimento deste na época. Você teve São eles. Itainópolis, que é o antigo povoado de Jenipapo, que foi emancipado em 54. Do qual pertence às minhas raízes Você históricas tem e familiares. Riachão, que foi emancipado em 56, que hoje é o município de Monsenhor Hipólito. Em 63, você tem Tapera, que é São José do Piauí, né? Na época chamava Tapera. Você tem Bocaina, entre 63 e 64, né? E tem outro, mas eu não estou no momento me recordando o nome. São 5 municípios que se emanciparam. Picos passou mais de 20 anos sem nenhum desmembramento. Esses foram os primeiros. Então, assim, na época, o nome foi dado considerando o todo, o município, né? Não somente a malha urbana, a cidade. E aí o que é que acontece? Você tem uma população urbana, vamos pegar a população urbana. Em 1940, Picos tinha uma população urbana de pouco mais de 2.000 pessoas, urbana. Você tem em 1950 uma população que já dobra, ela já passa dos 4.000. Então, em 10 anos, essa população urbana dobrou. Por que isso? Aí eu fui investigar como foi que aconteceu esse fenômeno. Em 1900 no final dos anos 40, Picos recebe a rodovia 023, que hoje corresponde a 230, que a gente chama de Transamazônica. Né? Mas na época ela nem sonhava, deslumbrava em ser chamada de Transamazônica. O que é que essa rodovia 023 fazia? Ela conectava o Nordeste do Brasil à capital federal, Rio de Janeiro. Então, Picos passou a ser rota, principalmente entre Bahia, Pernambuco e Ceará. Então, a Feira Livre, ela começou seu processo de engrandecimento a partir do final dos anos 40. Já era uma feira grande, mas ela vai alcançar seu auge a partir dos anos 40. Por quê? Porque Picos vai ficar uma zona de comércio. Era mais negócio negociar com Picos, entendeu? E Picos negociar com essas regiões, porque Teresina era longe para Picos. E para essas regiões, Salvador era longe. Recife era longe. Também entendeu? distante. Então, Foi o que eu falei, Picos também deve agradecer a posição geográfica. Isso. Não é? Tem uma música até que remete, inclusive, ao nome do atual prefeito da cidade. Que ela diz mais ou menos assim: quem vier do Maranhão, que for para o Ceará, no Gaturiano tem o posto Maringá. O posto Maringá é de Gil Paraibano, entre Teresina e Picos, no Gaturiano. Entrada de Oeiras, Picos, Floriano. E é muito interessante também, né? Agora, uma coisa que me chama bastante a atenção, inclusive, saindo um pouco com relação ao patrimônio, com relação à construção identitária do nosso município, é alguns costumes que a população picoense vem herdando ao longo do tempo, né? Nós temos uma certa parcela de descendência italiana que está enraizada, né, na construção do nosso município, mas assim, eu vejo Picos com muitas características da Paraíba, do Ceará e do Pernambuco. Existe um fator histórico que explica isso, até mesmo nos costumes? Olha, Picos é uma cidade muito cosmopolita. Já ia falar. E você tem que explicar cada fator olhando o tempo histórico. Isso. Então você vai ter a questão dos italianos. No final do século XIX, 1860, 1870, 1880, você teve na Europa um processo que a gente chama de unificação alemã e italiana. Essa unificação italiana, ela juntou as várias Itálias, né? O território italiano era muito fragmentado, então ela não atendeu todo mundo. E muitas pessoas optaram por imigrar para o continente americano e para muitas cidades do Nordeste. Então, não vou dizer que isso foi coincidente com Picos, mas uma das primeiras cidades a receber a imigração italiana foi Picos, porque eles vieram um pouco antes desse processo.
Então, o que é que acontece? Eles vieram para Picos, né? Você pode ver pela casa deles, é uma casa que remete a uma construção. Tem um porão que as pessoas... Aquele porão ali seria uma estratégia para uma possível esconder guerra mundial? Isso, porque a mentalidade do europeu estava relacionada a essa questão de guerra. Esse trauma, né? Eles já vieram com esse trauma. Eles já vinham com esse trauma. Então, assim, esses italianos vieram muitos, família Gervasi, Stopelli, Cortese, né? E esses nomes foram aportuguesados, né? Gervásio, Cortez, permaneceu ainda com a mesma escrita, foi Stopelli. Ainda tem descendência dessa A família? última, eu acho para que morreu, Campo, que aí chama para Campos, né? eu acho que a última assim, descendente direta foi a dona Carmen Maristani. A questão dos demais, né? Hoje você tem uma cidade, né, que se tornou um dos maiores entroncamentos do Nordeste. Você tem uma cidade que já teve algumas indústrias, Coelho, Coca-Cola. O povo até brinca, né? Dizendo que Picos a cidade já teve. Né? Já teve de tudo. E você tem... as pessoas vinham tentar a vida em Picos. Aqui era a fábrica da Coca-Cola, entendeu? né? Vinham tentar a vida em Picos. Então, assim, as pessoas vinham, contraíam matrimônio e por aqui ficavam. Então, assim, eu costumo dizer que o fenômeno histórico mesmo, à exceção dos italianos, que é um caso muito específico, é o comércio. O comércio, porque é uma cidade que o entroncamento rodoviário possibilita um comércio mais dinâmico, né? Uma entrada e saída de mercadorias com mais facilidade. Então, é uma característica histórica que foi arredada, sempre o fato de ter um comércio muito pujante, né? Esse comércio, como eu já te disse, e eu estava querendo explicar isso, você tem a chegada dessas rodovias. Então, com essas rodovias, Picos era, na época, 1940, Picos era, se eu não me engano, o 8º município em população urbana no Piauí. Em 50, Picos já era o 2º. Passando Parnaíba. 10 anos 10 já. anos. Passando Parnaíba? Picos era o 2º em população urbana. Ah, entendi. Entendeu? Em população total, eu acho que era o 3º. Não, me engano, Picos era o 2º em população total e o 3º em população urbana. Mas em população total já era o 2º. Entendeu? Então, assim, muitos municípios como Piripiri, Campo Maior, que 10 anos antes eram os maiores do estado, foi tendo um processo, é por isso que eu chamo de Picos município beira do rio, beira da estrada. Você tem um processo que se inicia com a prática agrícola, uma economia agrária. Plantação de alho. E aí você tem, no final dos anos 40, com a chegada dessa rodovia, você vai receber Banco do Brasil, que chegou em 44. Banco do Nordeste? Banco do Nordeste ele só vai chegar em Picos em 77. 76, 77. Então vamos aqui. A Banco do Brasil. Indústria Coelho. 44. Vamos começar em ordem cronológica. Banco do Brasil em 44. Você vai ter uma escola técnica de comércio em 57. Você vai ter o ginásio em 50, que era uma coisa muito importante para a época. Picos já passa a ser um polo educacional. Então, também. o que é que acontece? Na verdade, eu não digo educacional. Picos começou sendo um setor de serviços. E isso a gente chama, na geografia, apesar de eu não ser professor de geografia, de rede urbana. Picos passou a ser um município de influência. Passou gradativamente de ser um município influenciado a ser um município de influência e concentrar no seu entorno uma rede de cidades que dependiam de seus serviços. Extrapola essa questão de ser simplesmente uma cidade regional e passa a ser uma cidade interestadual, assim podemos interestadual, porque atende pessoas do Pernambuco, do Ceará. Vem pessoas, até hoje, você vê vans e mais vans. E aí talvez nós tivéssemos aí, né, a justificativa para termos também essa cultura da Paraíba, do Pernambuco, do Ceará aqui na nossa cidade. Picos, ele tem que agradecer muito a transferência da capital. Você falou isso, né? De Oeiras para Teresina. Talvez hoje, se Oeiras fosse a capital, nós só seríamos um distrito, talvez um grande disseu. Um bairro, né? Um grande bairro da capital, mas talvez não tivéssemos alcançado a nossa independência política. Isso foi possível, é claro, porque a capital se distanciou e essas vilas aqui próximas conseguiram esses povoados conseguiram se elevar à categoria de vila, posteriormente à categoria de cidade, né? Mas aqui, tudo isso é importante, né? Tudo isso a gente retrata na página, a trajetória do município, a igrejinha como marco do processo de urbanização, que é a Capela de São José de Botas, né? Que depois foi que virou a igrejinha do Sagrado Coração de Jesus. Talvez, salvo eu engano, as construções antigas... Foi ali na Rua Velha. Em pé, que estão de pé, que são conhecidas pela população, você tem a igrejinha,
que é do século XIX, eu acho que a prefeitura deve pensar até num bicentenário da igrejinha. Mas Em 2028, ela pode fazer 200 anos de sua pedra fundamental, porque ela foi concluída... Porque ela foi feita a reforma, você sabe, né? Ela foi feita só a capela, como eu disse, Domingos Salvo. Quando a questão aí, Borges Marinho pensou, como passa muita gente ali, por aquela estrada, por causa do riacho. Por causa do riacho, vou colocar uma capela para os viajantes fazer suas orações e o nome São José de Botas. Por que as botas? Por causa porque era o padroeiro disso, dos viajantes. Dos viajantes. Com o furto da imagem, você sabe, né? Sim. Dessa história, a imagem foi furtada, São José de Botas, a igrejinha passou por uma reforma e que veio ter seu padroeiro, hoje, o Sagrado Coração de Jesus. Cogitou-se recentemente a possibilidade de demolição da igrejinha, você falou? Já surgiu esse projeto de quererem ali fazer na bomba, como o trânsito é muito afogado, o rodoanel. Aí, se esse projeto for adiante, eu acho que não vai de jeito nenhum. Eu acredito que não vai. Não vai. Principalmente uma coisa que eu percebi. Acho que eu vou perguntar a vocês, que são externos à página, e me respondam. Eu percebi que depois da página as pessoas estão postando mais coisas relacionadas à história, ou de sua família, ou do município. É o despertar, você instiga. Eu percebi isso, porque a gente segue muita gente... E muita gente te ajudou. Via uma casa sendo derrubada, não, eu vou mandar para o Igor, para ele postar. Você estimulou as pessoas. O pessoal manda muito material, né? Atualmente... Vai no direct. Hoje você tem 11 mil seguidores, né, Igor? Em menos de um ano. Eu tenho muito cuidado de sempre atender as pessoas, porque... essa conversa que vai fazendo que essa valorização cresça. E cria-se a conscientização, né? Igor. Porque assim, a gente tem que... essa consciência, como eu te disse, é um processo de consciência histórica. É você ter noção das raízes, é você ter esse diálogo que eu chamo de diálogo intergeracional. É o passado e o presente se encontram, né? Esse diálogo, e às vezes esse diálogo, o elo que vai ligar esse diálogo é justamente um prédio, uma fotografia, uma conversa com uma pessoa mais idosa, que vai possibilitar com que esse diálogo intergeracional ele aconteça. Então, assim, essa página ela não é só história. Essa página ela é artesanato. Didática. Essa página é literatura, ela é pedagógica. É uma forma de valorizar os intelectuais do nosso município. As personalidades que ajudaram a construir. Que ajudaram a construir, não só a personalidade, o homem comum do dia a dia. Né? Ali você vê, eu falo... não é uma história política, não é uma narrativa política de grandes heróis. Dom Pedro I proclamou ainda. Não. É a história das gentes picoenses, é a história do povo picoense, que vai desde o cara que vende pipoca lá na praça ao cara que teve o mandato, foi prefeito. Que foi prefeito no Rio de Janeiro. Então, se você olhar, eu acho que você viu, eu já coloquei lá a publicação do cachorro-quente do Negão. Já, sim. Eu já coloquei publicação de algumas escolinhas de bairro que Picos teve, escolas centrais. Eu coloquei do Sagrado Coração de Jesus, eu coloquei... então, assim, falar... os espaços de sociabilidade, né, praças, né, cinema. Ruas. Por exemplo, famosas. Tem uma história interessante do cinema. Curiosidades, né, como a do cemitério, que tinha ali na esquina da Abílio Coelho. Cine Spark, que nós tivemos também. O Cine Spark. O pessoal lembra muito do Cine Spark porque é muito mais recente, mas o primeiro cinema de Picos foi o Cine Guarani, ainda na década de 30. Sério? Ficava ali naquela novidade esquina para hoje, mais ou menos, onde é a farmácia Iná. Naquela esquina, você teve o Cine Guarani, nos anos 30. Depois do Cine Guarani, você teve o Cine Ideal. Ali onde hoje está o Banco do Brasil da Félix Pacheco... Eram cinemas itinerantes? Não. Fixos? O Cine Ideal eu sei quem era o proprietário, é isso que eu vou dizer. Ali naquela esquina onde hoje é o Banco do Brasil, porque aquele prédio do Banco do Brasil ele foi inaugurado em 70. Ele não foi inaugurado para ser o Banco do Brasil? Ele foi inaugurado para ser o Banco do Brasil, mas ele foi inaugurado em 70. 1970. A primeira, quando o banco chegou, era ali na esquina da... O Banco do Brasil, na verdade, ele era ali onde hoje é Neuza Variedades. Neuza Variedades, Santinês, importado. Santinês, aquela esquina ali era alugada para ser o Banco do Brasil. Em 1970... foi que eles compraram, e antes de ser o Banco do Brasil, ali era a ABB, ali onde ele está hoje. No centro da cidade? A cidade era pequena. Então, assim, o que foi que aconteceu? Ali era o clube da ABB, o Banco do Brasil comprou
aquela esquina, demoliu, construiu a ABB e em 1970 inaugurou aquele prédio que eles estão hoje. Mas aquele espaço ali, na década de 50, ele era chamado de Esquina Ideal, que era do sargento Demerval, que era do tiro de guerra, que era como se fosse um batalhão da época, quando as pessoas tiravam reservistas. Aqui em Picos ficava a sede do tiro de guerra 201, onde hoje é a Academia de Letras. Enciclopédia. E aí o que foi que aconteceu? Eles construíram um cinema. Ali tinha cinema e sorveteria. Sorveteria Ideal, Cine Ideal. Inclusive, você sabe que a revista O Cruzeiro, não sei se vocês já ouviram falar, era como se fosse uma espécie de Veja, ou Isto É, dos anos 50. Era a revista que mais circulava. Mas isso no âmbito nacional? Nacional. E a revista O Cruzeiro noticiou. Desenvolvimento, como se desenvolvimento e atraso se encontrassem. Picos, uma das maiores cidades do interior do Piauí, tem cinema a céu aberto. Bacana. Né? Então ele traz como uma curiosidade, porque cinema a céu aberto. Mas ele traz... E assim, só nos anos 60 é que você vai ter o Cinespark. Mas as primeiras experiências foram ali. E nos anos 60 você vai ter ali onde hoje é... Eu esqueci o nome, não sei se é Artifício, mas ali tem uma loja de roupa perto da Leal Júnior. Eu esqueço o nome. Não, ali é Mistura Fina. Mistura Fina. Ali era um bar muito frequentado, chamado Bar do Pipoca. Bar do Pipoca, já ouvi falar. Inclusive, dos pais do meu amigo João Pipoca, né? E aí eu coloco muito na página, Bael também. tipo, quando não existe mais o prédio, eu coloco o prédio atual e digo o que era, o que já passou por ali e falo um pouco da história, entendeu? A quem se deve grande parte do teu acervo fotográfico? Olha, eu devo muito ao acervo, a gente utiliza muito, né, o acervo do Museu Oswaldo Albano. Albano, ele tem, né, Ele ele abre as portas. Albano é uma das pessoas, a família Albano é uma das Albano. pessoas que conservam muito a história do município. E o acervo que eles têm lá é do Cristino Varão, né, a família Varão também eu tenho Foi contato um dos com primeiros pessoas. fotógrafos da cidade O Cristino de Picos. Varão, ele começou... O que Picos tem de fotografia pós-30, a maioria quem tirou foi o Cristino Varão. Né? Inclusive, eu postei no Instagram onde era o Foto Varão, que era ali na rua Coronel... acho que é Luiz Santos, aquela rua ali dos italianos, tinha uma esquinazinha que tinha lá Foto Varão. E então, assim, inclusive tem monografias, TCCs sobre o Cristino Varão. E eu acho até que Picos ganhou muito com esse curso de história aqui. Né? Então você tem um curso de história que formou muita gente e talvez, se não fosse esse curso de história, eu me formei lá. A nossa história já teria morrido. Muito das gerações que hoje escreveram. Você tem a professora Lídia Bruna, que escreveu sobre a enchente de 60, e olha o título, olha que poético, Picos sobre as águas de março. Aí tem o professor Jackson Macedo, que fala da violência política e policial em Picos no final da Era Vargas, no final do Estado Novo, e ele escreveu um texto chamado Com as Armas e a Pólvora do Governo. Isso se daria... Violência policial e política no município de Picos entre 44 e 45, que foi o final do Estado Novo. Isso se daria a questões políticas ou ao processo de urbanização que a cidade estava passando? Essa questão... Do crescimento, né? Do crescimento Tu está falando da violência. Não, essa violência que ele falou, na verdade, é violência política. Sim. Era uma disputa entre os partidos. Porque você tem, em nível... Eram dois naquela época, né? Você tem em nível nacional a ditadura do Estado Novo, do Getúlio Vargas. Durante a ditadura do Estado Novo, quem mandava, quem dava as cartas durante o Estado Novo aqui em Picos era a família Santos. A família do deputado Pablo Santos. Né? No qual deixo um abraço também ao deputado Pablo Santos. Né? Tem umas histórias interessantes. E aí o que é que acontece? Quando o Getúlio Vargas é deposto, o Leônidas Melo, que era o interventor federal do Piauí, uma indicação do Getúlio, deixa o governo e acaba que seus intendentes e seus prefeitos também saem. Né? E aí você vai ter um período entre 1945, que foi a queda do Estado Novo, e 1948, uma carrada de prefeito aqui em Picos, até se estabilizar. Naquele tempo era nomeado, né? Veio a Constituição de 46, federal veio a Constituição Estadual de 47, tiveram eleições em 48, aí Celso Eulálio assume e inicia o período democrático.
Na nossa cidade. Na nossa cidade. Oficialmente no Brasil, esse período democrático começa em 46. Então, a primeira vez que Picos votou diretamente para prefeito foi eleição depois do Estado Novo. Antes do Estado Novo tinha eleições. Né? As pessoas votavam para prefeito. Diretamente? Você tem os nomeados, até mais ou menos os anos 20, mas você tem os pós-constituição de 35, foram eleitos. Tivemos um né? Você tem os prefeitos que foram eleitos. Né? Eu acredito que sim, porque em 1932 teve o Código Eleitoral que permitiu as mulheres votarem. É por isso que é importante essa conexão do local com o estadual e o nacional, porque o município ele não está isolado, entendeu? Então você tem que ver o que é que se pensava politicamente no Brasil da época. Mas voltando aqui, essa violência que eu falo é porque você tinha o grupo da família do Pablo, e você, que era o Bertinho Santos, que era tio-avô dele, se eu não me engano, acho que era, tio do pai dele, tio do Varto, né? Então, assim, tinha um fole danado, troca de tiro, era um negócio pesado. Em 1948, 1946, começaram a se formar os partidos políticos, pós-Estado Novo. A família Santos ficou com o PSD, do Juscelino Kubitschek, e a família Eulálio e os Balduino ficaram com a União Democrática Nacional. Balduino, Neiva, a UDN, que era a UDN do Carlos Lacerda. Só que aí eles tinham apelidos aqui. Né? Tem um texto do Lorival Santos, foi escrito em 63, que é um texto que ele fala da história política. Eu consegui esse texto no Ministério da Justiça. Caraca. Uma revista. Ele publicou esse texto numa revista em 63. Já foi publicado na página? Não, ainda não. Porque é um texto, eu tenho que adaptar, porque eu procuro ser muito objetivo e didático na página, porque é uma rede social, né? Mas no livro que eu estou querendo fazer, vai ter mais detalhes, né? Sim. E aí o que é que acontece? Você tinha a União Democrática Nacional, que era chamada de Caretas, uma alusão ao reizado. Por quê? Só faz barulho, não faz nada. Só com movimento. E o PSD da família Santos eram chamados de macaco. Por quê? Porque não largava o galho, os empregos, a prefeitura, o Estado Novo. Eu sinto falta do poder, entendeu? E aí a oposição, na verdade eram apelidos dados por eles mesmos, não era eles que se intitulavam. Os caretas chamavam entendi. Os outros de macacos e os macacos chamavam eles de caretas. E dava uma guerra grande. Né? Inclusive, a gente... Chegamos a ter morte naquela época? Assim, por questões políticas, eu soube de muita violência, troca de tiro. Teve um episódio, que eu vou só omitir os nomes, ali na Praça Félix Pacheco você tinha casarões, inclusive de juízes e tudo. E aí disse que uma vez um desses do PSD, dos caretas, estava atirando para cima, né? E aí disse, é bala que você esquece, seus caretas, põe o chifre para fora, e pau danado, entendeu? E teve outra vez que o Leônidas Melo veio aqui em Picos e teve também... Ele foi governador, né? Na época chamava interventor federal. Veio aqui em Picos e aí também teve confusão, entendeu? Se você pegar... E onde é que tu encontra essas coisas? Eu digo, jornal. O arquivo público do Piauí, que fica em Teresina, tem muito jornal, dos anos 20, 30, do século XIX. Eu tenho um jornal aqui de Picos, que é o Aviso, de 1911. Eu tenho 1911, é um dos jornais mais antigos que tiveram outros, mas os que ainda existem, vestígios, né? Que era do Joaquim das Chagas Leitão, né? Que é da família Leitão aqui. Se você prestar atenção... os Leitão, eles vieram do Ceará. Tanto que tem muito Leitão em altos postos do Ceará, entendeu? Só que o Ofélio fez carreira em Picos. Vou dar uma curiosidade. Você sabia que a Miriam Leitão é bisneta de um picoense? Jornalista? Sim. Ela é dos Leitão daqui. Não sabia. A Miriam Leitão é dos Leitão dessa região, Ceará, Picos. Eu sou um leitor assíduo das crônicas. O avô dela era irmão dos Leitão daqui, entendeu? Tudo é o mesmo Leitão. É a mesma coisa, é? E olha, nesse exato momento parece que chega pra gente aqui um recebido da Montagu. Vamos dar uma olhada aqui. Bora lanchar, Igor? Tá com fome? Olha, com fome? Montagu muito melhor do que muita gente. Acesse tá no Instagram, @Montagu_Parrilla. Melhor que muita gente. Assim, e conta com diferencial agora, Montagu, viu? Você faz o pedido através do site. Se você não sabe como acessar o site, você entra aí no Instagram da Montagu
E aí você vai ver lá, você escolhe o seu pedido com um diferencial, viu? Rapidez na entrega. Grande abraço para o nosso amigo Rumenig, que trouxe aqui para a gente, que está abrilhantando, juntamente com a Iago Bebidas. Se você pensa em comprar aí a sua cervejinha gelada, o seu energético, até mesmo aquele refrigerante, também com muita rapidez na entrega, é só acessar, @Iago Bebidas. Vamos saciar aqui a nossa vontade, que daqui a pouquinho a gente conversa, dá continuidade a esse bom bate-papo. Ok, depois de saciarmos aqui a nossa fome, bebermos do Iago Bebida, comermos da Montagu Parrilha, melhor que muita gente, viu? Você gostou, Igor, do lanche? Eu confesso Rapaz, que sim. eu faço nem diz mamãe, eu tô satisfeito. Igor nem comeu todo, viu? Igor só É porque comeu não cabe. pouquinho. Mas é muito bom. A estrutura corporal A estrutura corporal não suporta tanta energia. Mas, enfim, gigante como ele é, vamos agora fazer algumas indagações, algumas curiosidades, Igor. Sim. Algumas curiosidades da página que você aí como historiador... Olha, curiosidade, assim... Primeiro dizer para vocês que a gente posta muita história, mas também a gente coloca muito do imaginário popular. Aquilo que as pessoas Vocês relatam, pensam. você relata também, né, Igor? Como é que se diz? Porque, como você falou, existe vários tipos de memória. É uma tradição, nem que seja um mito, né? Por exemplo, um exemplo, dali do cemitério. Eu ouvia falar que aquela pessoa que estava ali fora é porque deu língua para a mãe, virou cobra. Saiu a história de todo jeito. O que é que eu quero te dizer com isso? Etc. Vamos fazer aqui uma reflexão. E é importante, né, que as pessoas, quando forem assistir ou ouvir, pensem nisso também. As pessoas, elas estão muito acostumadas com a ideia de que a gente que faz história tem que contar a verdade, o fato, tal qual como ele aconteceu. Outra expressão que as pessoas usam é resgatar a história. Eu escuto. Não gosto. Como historiador, não gosto da expressão, mas eu respeito porque as pessoas não têm a mesma formação em história que eu. Mas ninguém resgata a história. A história está lá. Ninguém traz o passado para o presente. A história aconteceu. Né? Ninguém traz o passado para o presente. O que a gente faz como historiador é uma análise e uma interpretação de um fato histórico. Agora, ninguém tem o poder de resgatar o passado e tem outra questão. Ninguém tem o poder de voltar no passado. Vou dar um exemplo. Se eu te perguntar um fato que aconteceu em tua vida há 10 anos atrás, tu vai me contar. Tu vai construir uma narrativa e tu vai me dizer, mas o que é que eu tenho que perceber? Tu está me contando partindo do hoje, de tuas experiências que tu teve nesses 10 anos. Tu não voltou no passado para me contar. Tu não está vivendo o passado de novo. Tudo que tu me contar de 10, 15 anos atrás, hoje, está partindo do teu hoje. E aí é onde a gente tem que ter cuidado com a questão da memória. Por exemplo, eu falo muito em memória enquadrada. O que é a memória enquadrada? Se você prestar atenção, você pode perguntar uma história a qualquer pessoa. Ela sempre vai ser o protagonista da história. Na fala dela, ela sempre vai ser o protagonista. E eu acho interessante, eu escuto. Inclusive, a maior dificuldade da página, uma das maiores dificuldades que eu enfrento, é porque tem muito aquela questão do eu vi e eu estava. Eu coloco um fato, aí vai aquela pessoa, mas não foi assim, eu estava lá. Outro, não, mas não foi assim, eu estava lá. Isso raramente acontece. Porque eu tenho muito cuidado, eu sou muito cauteloso antes de postar. Mas acontece. Né? Por exemplo, eu coloquei lá sobre a questão da chegada da televisão em Picos. Aí uma pessoa foi lá e disse, não, mas a televisão não chegou esse ano. Eu lembro que em ano tal eu assisti na casa de fulano de tal uma televisão. Aí, mas foi uma única pessoa. Né? E aí eu vou voltar para essa questão da memória. Você tem a memória herdada, que é aquela memória que você recebe dos outros. Alguém te contou uma coisa, você não viveu, mas teu avô te contou, tua mãe te contou. Você tem a falsa memória. Às vezes você pensa que viu uma coisa, que sentiu uma coisa, mas não viu. E aí vou dar um exemplo para ficar mais claro. E a mente humana é muito fértil. Né? E aí a psicologia explica. E aí tem outra coisa mais interessante ainda. Vou dar um exemplo. Quando eu disse para alguns alunos, quando eu estava pesquisando sobre o Marcos Parente, eu disse, olha, cobravam mensalidade no Marcos Parente. E ela disse, não cobrava mensalidade não, o ginásio era gratuito. Mas nos processos de alunos tem vários e vários comprovantes de pagamento. Não é que eu esteja dizendo que a pessoa está mentindo, mas ela não teve a experiência do pagamento. Então ela não lembra porque ela não viveu aquilo. Talvez ela não pagasse. Talvez ela fosse isenta, talvez ela não lembre porque quem pagava era o pai ou a mãe. Então, por isso que ela não lembra. E ela vai te dizer, ela não vai te dizer o que ela não lembra, o que ela não viveu, o que ela acha que não viveu. Ela vai dizer... Ela vai dizer da experiência dela. E é aí onde vem outra questão. Toda vez que eu coloco um texto, eu tenho muito cuidado com
o lugar de fala. Eu vou dar um exemplo de uma eleição. Se eu for perguntar, por exemplo, daquela histórica eleição de Picos de 2000, né? Abel? Entre Zenério e Oneide. Zenério e Oneide. Rosa Dina também foi candidata. Você vai ter uma memória coletiva que as pessoas compartilham, a narrativa em comum, mas você vai ter a experiência pessoal de cada um. Entendeu? E aí você tem 3 vertentes. Partindo do lugar de fala da pessoa. Elas têm uma história em comum, elas compartilham de uma memória em comum, que a gente chama de memória coletiva, mas você também tem a memória individual, que é a parte da experiência da pessoa. Refrescando um pouco a memória desse processo eleitoral, o que aconteceu em 2000? É porque foi uma eleição muito disputada, segundo os dados da época, Oneide estava praticamente eleita. Dormiu eleita, né? Dormiu eleita, essa expressão é comumente. E Zenério acordou e disse, eu ouvi falar, né, que disse na praça teve uma manifestação. Eu ouvi falar. Zenério se articulou eu ouvi falar, e conseguiu reverter a situação. E Rosa Dina, onde ficou? Rosa Dina também foi candidata. Foi candidata, inclusive eu postei os banners. Quem era adepto a Rosa Dina pintava as casas de rosa. Eu fiz essa lembrança, muita gente, eu lembro que até as carroças eram rosa, o pessoal lembra, entendeu? Então, tinha as meninas de ouro, Rebeca, Bené, Val Então, assim, quando eu campanha. posto uma memória mais recente, as pessoas viveram, elas compartilham mais. As coisas mais antigas, elas botam mais por curiosidade. Então, assim, o que é que eu quero dizer com isso? Quando eu vou fazer um texto, eu tenho esse cuidado e essa responsabilidade de analisar o maior número de documentos que eu consegui sobre o fato e ouvir o maior número de pessoas que ou viveram o fato ou herdaram, se for um fato muito antigo. Por quê? Porque qual é o trabalho do historiador? A gente chama de operação historiográfica. É justamente cruzar todas essas fontes e construir uma narrativa. Porque a fonte histórica ela vai preenchendo lacunas. Então, é um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça. Você pega um pedaço daqui, um pedaço dali. Então, é uma coisa trabalhosa. Vai chegar uma coisa que não vai encaixar. O que eu coloco ali, Vitor Guilherme, não é uma coisa inventada da minha cabeça. Eu inventei. Não, eu tenho todo o cuidado de verificar fontes. Que fontes? Jornais, né, livros, atas, documentos do IBGE, fotografias, mapas, objetos da cultura material, como taças, medalhas, ouvir pessoas, analisar. E as fontes de Picos nem sempre estão em Picos. Eu já consegui material em Brasília, Recife, eu já consegui material no Recife. Por exemplo, esse projeto piloto de 73 eu consegui no Recife. Hoje, eu consegui contato com pessoas que muita gente nem lembrava, e se lembrava, não tinha mais contato. Um exemplo muito curioso, antes de eu chegar nessa questão da curiosidade, os meninos me chamavam, eu ganhei o apelido de agente do FBI, né? Porque às vezes você localiza pessoas. Até defunto já desenterrou, hein? Pessoas que muita gente achava que já tinha falecido. Meu Deus. Porque passou por Picos, exerceu uma função em Picos e foi para a sua terra. O que foi que aconteceu? Em 1965, Elvídio Nunes nomeou como diretor do Colégio Estadual Marcos Parente, o capitão da PM aqui do município, que era o capitão Camelo Vasconcelos. E aí, quando eu entrevistava os alunos, na minha pesquisa de mestrado, ou ex-professores que ainda estão vivos, ou a ex-secretária, sempre vinham na memória dele o capitão Camelo. E no período que eu estudei, existiram 9 diretores. E na minha mente, nenhum estava vivo. Só que um dia, eu conversando com uma dessas pessoas, ela disse, mas o capitão Camelo morava em Fortaleza. Eu digo, morava em Fortaleza? Quando foi que a senhora viu ele? Aí ela disse, tá com uns 10 anos. Aí eu fui bater as contas, né? Aí ela disse assim, ele morava na rua tal, lá em Fortaleza e tal. Aí eu disse, mas faz muitos anos que eu não vi, ele já era idoso, ele já tá idoso, perdemos o contato. Só escutando. E eu só escutei. Quando eu cheguei em casa... Pai, eu não acredito que ele fez isso. O que foi que aconteceu? Existe um portal que é o portal da transparência. Sim. Isso. Então, quem foi servidor do Estado e é um ser vivente... Por mais que não esteja lotado você lá... Você colocar só o nome, por exemplo, já aparece. As pessoas que são inativas, é um portal público. Você coloca lá o nome dela e vai aparecer. Se ela está lá. E eu vi. Se apareceu o nome é porque está vivo. Aí depois... Colocou como o nome? Coloquei o nome que aparecia nas assinaturas da escola. Eu tinha algumas suspensões, alguns documentos da secretaria que tinha o nome dele completo. Aí eu coloquei no portal da transparência e vi que ele estava lá. Então, o que foi que aconteceu? E estava ativo. Então, primeiro... Não, ele é aposentado. Mas se ele está na folha é porque estava vivo. Está vivo, né? É verdade. Então, o que foi que aconteceu? Aí eu fui
né, atrás, no santo Google, de achar. E aí eu sempre achava uma terminação. Camelo Filho, Camelo Filho, Camelo Filho, e em Fortaleza. E aí eu fiquei, só pode ser filho, para ser na mesma cidade. E foi o que aconteceu. Lá tinha esse Camelo Filho como servidor de um cartório. Eu liguei para o cartório e perguntei. Sim. Ah, doutor Raimundo, não trabalha mais aqui não. E eu fui, rodei, até que eu consegui, porque lá tinha ele como advogado. Aí eu consegui o contato na OAB. Meu Deus. Caraca. E aí eu falei com ele, perguntei, pedi desculpa se não fosse ele, né? Mas que eu achei o nome muito parecido e queria saber se ele era filho do Capitão Camelo, que trabalhou em Picos. Esse é meu pai, vou passar para ele. Caraca, que bacana. Tava vivo e o teu sujo. Fui na casa dele, eu levei... saiu de Picos? Levei uma camiseta para ele, com os 70 anos do Marcos Parente. A escola fez um diploma de honra ao mérito pelos anos que ele serviu na escola. Ele me contou histórias maravilhosas, uma pessoa extremamente simpática. Solista. Humilde, solista. Até hoje, o filho dele comenta minhas publicações. Caraca, que bacana. A família toda segue. Então, assim, e ele, assim, o pessoal daqui da época amava, falava muito dele. Eu disse, meu Deus, esse homem. Aí eu fui atrás, né? Então, assim, a gente vai atrás. Não sabe o que vai encontrar, mas vai atrás. E de algumas curiosidades que você postou na página, um fato muito interessante chamou a atenção, né? Você falou sobre o índice de expansão que essa publicação conseguiu atingir, que foi a queda do avião em Picos. Olha... A quem pertencia o avião, a aeronave? Na verdade, nós temos aqui algumas curiosidades. Foi uma das mais acessadas, mas não foi a mais acessada. Não foi a mais acessada, né? A publicação mais acessada até hoje foi a da Rua do Cruzeiro. Da Rua do Cruzeiro, eu quero puxar só um rancho, né? Mas eu lembro já no avião. Que eu lhe encontrei no mercado, você estava almoçando, aí Igor disse, Vitor, eu vou postar uma matéria hoje de noite sobre a Rua do Camelo. Olha, Rua do Cruzeiro. Rua do Cruzeiro. Aí eu disse, Igor, no livro, tem esse livro aqui, ó, Picos nas Anotações de Alzira Albano. Tem um trecho que eu já li que diz que a Rua do Cruzeiro foi colocada aquele cruzeiro para impedir a entrada de lojas maçônicas na cidade de Picos. Aí o Igor disse, sério, Vitor? Eu disse sim. E sendo que as moradoras ali da Coronel Raimundo Macedo antiga contavam outra história. Outra versão. E você foi lá e relatou as duas versões. E eu acho que não sabe nem até hoje qual é a verídica. Olha, veja bem. Primeiro é preciso deixar o ouvinte... telespectador atento que a entrada de Picos durante muitos anos foi pela Rua do Cruzeiro. Sim. As fotos, se você vê da igrejinha, você vê ela de frente. Quando o povo sai da procissão, né? Porque o processo de urbanização começou ali naquele pela bomba ali. Né? São Benedito, né? A Rua São Benedito. Porque assim, era a Avenida Central. Uhum. A BR de frente à igreja. Algo foi que aconteceu. Com relação a essa questão da Rua do Cruzeiro. Existia um movimento no Piauí, no início do século XX, se eu não me engano, esse cruzeiro é de 1913, e existia um dos expoentes desse fato, acho que vocês já ouviram falar num escritor chamado Abdias Neves. Sim. Que escreveu O Manicaca. Ele retratava um pouco a vida do clero com a sociedade trezinense. Isso. O Abdias Neves, salvo engano, eu nunca me aprofundei na biografia dele, salvo engano, era maçom. E existia em Teresina os jornais católicos que criticavam a maçonaria, e você tinha os jornais maçônicos, né? E assim, a maçonaria na época era vista por alguns membros da igreja como uma instituição anticlerical. Um movimento contrário contrário à doutrina da Igreja Católica. Isso era o que eles pensavam na época. O que foi que aconteceu? Aqui, é claro, não foi diferente. Tinha esse movimento. Picos era uma cidade extremamente católica. Tudo que você imaginar de confusão em nome da fé, eu chamo até de cruzada picoense. Isso também se deve ao fato de pessoas que moravam em Oeiras estarem
nesse processo de fundação da cidade e Oeiras ser uma cidade muito religiosa? O Brasil em si é extremamente católico. Religioso. E eu costumo dizer, o Piauí é o estado mais católico. As primeiras instituições públicas, os primeiros prédios públicos aqui do município, não só de Oeiras, foram construídos pela Igreja Católica. A própria Capela do Sagrado Coração de Jesus é um exemplo. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Então, teve esse movimento, há relatos, que é uma demarcação, tipo, esse município é um município católico. Você tem, na subida da rua... Aí você tem outra história, né? Que diz que houve um grande assassinato ali naquela região e colocaram aquele cruzeiro em questão das vítimas, de proteção e tal. Enfim. Mas aí vem muito como o Felipe, essa senhora que contou para ele, não tem como ter vivido isso. Ela deve ter recebido a memória herdada. Né? O pai, ou a mãe, o avô, que já devia ter morado ali, já morava ali, deve ter contado para ela. Então, o que foi que aconteceu? Aí você tem a Rua Coelho Rodrigues, subindo ali em cima. Rua do Foguete, né? Que era chamada Rua do Foguete, porque assim, você tinha a Rua do Pé do Morro, que era a Rua do Brega, dos prostíbulos. Rua do Arame. Cabaré. Rua do Arame, Pé do Morro. Pé do Morro. E o que era que acontecia? As antigas. O que era que acontecia? Os prostíbulos, eles eram divididos por categorias sociais. Tinha prostíbulo que só andava de terno e gravata. Só andava alta. Diz que 9 horas da noite o candeeiro apagava. Era o seguinte, quando dava 9 horas da noite, as moças e os de família iam para casa. Mulher direita era. Dormia, o marido botava. E o pessoal ia para aquela região que chamava de zona. Que é onde ficava os bordéis, bordéis. Só que além desses bordéis, você tinha a Rua do Foguete, que já eram aquelas mulheres, em algumas casas, que já tinham saído da vida, tinham conquistado bons maridos, mas maridos que já eram casados. A gente chamava de teuda ou manteuda. Teuda. Tipo, o cara tinha a família dele, mas ele mantinha os filhos fora do casamento e a mulher fora do casamento na Rua do Foguete. Tirou da vida e vou manter você aqui. Então, por isso que é Rua do Foguete. Lá tinha muita confusão. Então, assim, não estou dizendo que todos que moravam ali, mas, assim, na tradição oral, a história que se conta é essa. Disse até no com livro relação, essa questão da religião, antes que eu esqueça. Com relação ao que eu chamo de cruzada picoense, o primeiro conflito religioso que se tem conhecimento aqui em Picos não foi só essa questão maçônica e da igreja. Você teve um conflito. Picos foi uma cidade que não acolheu os protestantes. Os batistas, que foi a primeira religião protestante que chegou a Picos, teve muita dificuldade. Diz que o pastor Luiz chegou no F4000, eu ouvi falar, no F4000, com um monte de banco, e o povo querendo botar ele para fora. Eu sei que no final dos anos 40 houve, inclusive, apedrejamento. No tempo, Igor, eu ouvi dizer que estavam construindo a catedral. Aí por isso que o padre não queria... Eu tenho uma história interessante, essa eu sei que é verdade. Sim, verdade que eu digo, tem comprovação histórica porque foi o que eu estudei. Na época, a disciplina de religião ela tinha que ser dada por um padre ou uma freira. E Vidal de Freitas era o juiz da cidade e era batista. E ele foi o diretor do então ginásio picoense, que hoje é o Marcos Parente. E os 4 anos que ele foi diretor, não teve professor de religião, porque os padres e as freiras, o pessoal da igreja, se negava a dar aula numa escola dirigida por um crente, por um protestante, né? Então, assim, como foi que você identificou isso, Igor? Ora, eu consegui os horários de aula numa carteirinha do estudante 53 e notei que não tinha aula de religião. E como eu conhecia a legislação da época, eu disse, mas era obrigatório, por que é que não tinha? O que foi que aconteceu? Aí eu consultei um aluno, que hoje tem 93, 94 anos, é uma pessoa que é riquíssima em memória, que é o seu Dimas Leles. Dimas Leles. Eu já ia, quando você falou a idade, eu já ia... E aí ele foi me explicar por que na carteirinha de estudante dele não tinha aula de religião, sendo que, pelo que eu estudei, era um componente curricular obrigatório na época. E aí trago a questão das curiosidades. Então, as maiores curiosidades, as que assim, não sei se o nome é adequado a Ibope, né, as que deram muito Ibope, foi essa da Rua do Cruzeiro. Porque o que foi essa Rua do Cruzeiro? Foi um projeto que a gente fez. Eu chamei outros colegas professores, o professor Ronaldo, o professor Ícaro, né, para poder a gente comemorar os 132 anos do município de Picos.
Então, o que foi que aconteceu? O aniversário da cidade, né? Vamos gravar, fazer pequenas lives curtas, de no máximo 5 minutos, sobre monumentos da história. Então, o Ícaro gravou na Catedral, eu gravei na Casa dos Italianos e na Rua do Cruzeiro, o Ronaldo falou sobre a feira, e todos os vídeos têm muita visualização, o pessoal gosta muito de vídeo, né? Mas a gente percebe também que as publicações que são da história recente, como a queda do avião, ou Leonardo em Picos, ou essas questões que as pessoas que estão na página, que é um público mais jovem, viveram, a escola que estudou na infância, elas sempre têm uma repercussão maior. Então, assim, mas a primeira grande repercussão, a primeira, assim, que até eu me assombrei, foi a do avião. Do avião. Porque, assim, eu coloquei a do avião sem, assim, eu vou postar uma coisa mais recente, porque eu sempre postava coisa mais A queda do antiga. avião foi em 90 e... Cara, foi 2000. 2000. Tem até um fato popular, não estou tratando isso como uma verdade, né? Isso é apenas um fato oral que é passado de geração e que eu soube que a queda do avião se justifica pelo fato de o piloto naquela época ele vinha buscar uma pessoa aqui em Picos doente e para avisar que ele tinha chegado na cidade, ele iria sobrevoar o Hospital Regional Justino Luz, né? Mas ele teria uma pessoa que queria chamar atenção na bomba. E ele vinha muito baixo, né, para fazer o famoso rasante, que se chama na aviação, e aí para tentar despertar a curiosidade dessa pessoa. Só que aí ele topou na rede de alta tensão e caiu no bairro de São José. Pelo menos essa... Eu ouvi essa história também, eu também não sei averiguar qual é a veracidade, porque também eu não adentrei muito, né? Outro fato curioso também é que na rua Monsenhor Hipólito havia um cemitério. Sim. O que é que acontece? Em 1871, quando o Frei Biapina construiu a Catedral de Nossa Senhora dos Remédios, a primeira... Antiga igreja matriz, né? Foi também construído um cemitério ali naquelas proximidades, que até então era uma área rural afastada da cidade. O município de Picos, a sede do município só ia até ali onde hoje é o museu. O que foi que aconteceu? Com o tempo a cidade começou a crescer, o cemitério começou a cair em desuso, né? E até que em 1947 ele foi totalmente demolido. Só que há relatos que na enchente de 60 algumas caveiras saíram boiando ali naquelas proximidades, né? Você sabe que mesmo demolindo, mesmo retirando, nunca dá para remover tudo, né? Mas eu tenho um relato de pessoas que ainda estão vivas, que podem não falar do cemitério em si, mas podem falar da enchente de 60. E inclusive falaram, né, que recentemente o comercial Rodrigues passou por uma obra, né, e que foi encontrada ossada humana lá. Então, Bom, eu não conheço, mas se de fato isso tiver acontecido, confirma a narrativa. Era mais ou menos onde era o Instituto Monsenhor Hipólito, Picoense. Não, era ali mesmo onde está essa rede de comércio. Era naquela esquina. Naquela esquina. Porque no documento que eu encontrei no arquivo público, diz que o ginásio ia ser construída na rua 4 de outubro, na rua do Cemitério Velho, no cruzamento da 4 de outubro com a Monsenhor Hipólito. E o prédio ia ser ali onde hoje está o Picoense. Então, onde é que faz esse X? É justamente em frente. Ali. Então, a rua, antes de ser Abílio Coelho, era 4 de outubro. 4 de outubro. Agradecer também aos nossos patrocinadores, né? Já falamos aqui, a Baby Kit, se você pensa em comprar o presente do seu filho, é na Baby Kit, a Supreme Segurança Eletrônica e Energia Solar, mais de 15 anos no mercado. Se você pensa em reformar o sistema de segurança da sua casa, Construtora Santo Inês, quem está conosco também é a Criativando. Um grande abraço para o nosso amigo Kennedy, que acreditou no nosso projeto. Já falamos da Virtex Telecom, da Farmácia São Domingos Sávio. Colosystems, um abraço também para o nosso amigo Maxwell. Mídia visual é com a Colosystems. Enfim, já estamos aqui chegando nos momentos finais da nossa conversa. A conversa é gostosa, muito prazerosa, né, Igor? Mas deixa as considerações Igor, só tenho a agradecer também. imensamente. Eu gostaria também aqui de mostrar, né, ao pessoal que está nos assistindo alguns livros que eu trouxe que também relatam um pouco da história de Picos. Sim. Esse Picos nas anotações de Alzira Dalbano, você pode encontrar lá no museu. Esse é Pascoal Joaquim da Silva, Uma Vida Dedicada ao Trabalho.
trabalho, que conta a história quando ele veio. Eu acho interessante essa muito questão interessante. dos livros E esse de livro história. também que é muito bom. Do Dom Alfredo Você Schaffler. disse que já leu? Eu tenho ele. Ah, você tem ele, né? Dom Alfredo Schaffler, que conta a história quando ele veio, Olha, até assim, quando ele saiu daqui de Picos. A gente tem, quando a gente faz um trabalho de história, né, a gente acaba até categorizando os livros. Né? Você tem o trabalho historiográfico, que geralmente é produto de dissertação, tese. Você tem o livro de história de cidades, que é onde se enquadra o do Renato Duarte, por exemplo, que geralmente é um livro que mistura memórias com dados estatísticos, econômicos, sociais. E você tem as biografias e autobiografias, como esses daí que você traz. Então, assim, a página também é um espaço que a gente divulga essas produções e gratuitamente. A gente não... Como eu te disse, a página não tem fim lucrativo. Então, assim, a gente mostra o livro, diz onde é que a pessoa pode adquirir, divulga o trabalho de intelectuais e artistas picoenses. Você pode perceber que a gente posta coisas sobre cantores da terra, artistas plásticos como Mundica Fontes, produção de cinema. Então, a página é uma forma da pessoa conhecer o aspecto cultural do município de Picos como um todo. Igor, quem tiver alguma coisa em casa, alguma fotografia, algum documento, Olha, alguma coisa velha, pode lhe procurar para entregar? Todo mundo pode chamar no direct, pode estar mandando o WhatsApp, é o 99466101, né, com fotografias, com informações, é claro, sobre a fotografia, documentos que achar relevante. Né, me entregaram um dia desse uma habilitação, uma das primeiras habilitações de Picos, daqui que eu estou postando também. Diz que a primeira autoescola foi a de Dona Emília. Eu não sei. Eu sei que a habilitação que eu tenho ainda é dos anos 50. Antiga. 40, 50, uma coisa assim. Então, assim, pedir que as pessoas acompanhem a página, compartilhem as publicações. Como eu disse, não tem fins lucrativos, a intenção é só mesmo despertar o interesse das pessoas para que valorizem mais a cultura do município, para que valorizem mais o patrimônio histórico, arquitetônico do município, para que realmente desperte o interesse de cuidar, né, da nossa gente, da nossa cidade. Eu acho que a história, a literatura, as artes como um todo, né, pintura, música, elas podem contribuir significativamente para despertar essa sensibilidade que eu chamo de picoensidade. Muito interessante dizer que um episódio é muito pouco para você, para a grandiosidade do que você representa, para tanto intelecto. Obrigado. Eu acho que isso tem que sair dessa cabeça e tem que ser externado mais vezes, porque você tem uma capacidade motora de conduzir o assunto muito bem. As horas passam que a gente nem dá conta, né? Então, um episódio é muito pouco. Eu espero você retornar aqui para a gente contar a história da criação de Picos desde os primórdios. Eu estava lembrando aqui, existe algum documento datado que diz que antes de 1975 especulou-se a criação da diocese ou não? Aqui em Picos. Olha, eu não cheguei a tocar nesse documento, mas eu já vi alguns relatos que essa proposta de criação de diocese, ela já é do final dos anos 50, ela não é uma coisa que ela foi concretizada nos anos 70, mas é como a questão do ginásio, eu sempre comparo. O ginásio de Picos ele surgiu em 50, mas ele já vinha sendo pensado muito antes. E aí essa questão também, antes de finalizar o episódio, que eu tenho certeza que é uma pergunta que todo mundo me faz, por que Picos? Né? Você sempre vai responder que é por causa dos montes picosos. É uma explicação. Mas há um documento do final do século XVIII, da Catedral de Nossa Senhora da Vitória, em Oeiras, na época Picos pertencia a Oeiras, que fala lá em uma fazenda do Pico, nessa região próxima ao rio Guaribas. Guariba, como eles escreviam na época. E há também uma nomenclatura que se utilizava para os latifúndios, para as grandes propriedades de terra, que elas eram subdivididas de um proprietário para o outro com estacas. E essas estacas se chamavam picos. Então você tem povoação dos picos. Não será se essa povoação dos picos não está relacionada a essas estacas e não necessariamente aos morros? Não estou querendo desconstruir a narrativa que já se tem, né? Mas é uma possibilidade. Uma hipótese, né? Então, assim, a nossa página, a partir da pesquisa historiográfica, a partir do trabalho do historiador, que é a nossa função, tem encontrado muitas coisas, né? Muitos fatos
que estão sendo debatidos, né, com a sociedade, com a comunidade acadêmica. E a página é uma forma de trazer a sociedade para esse debate. Você imagina que uma criança que ela cresce conhecendo o seu município, ela vai valorizar muito mais, ela vai crescer um adulto extremamente responsável. E aproveitar o espaço para agradecer aos meus amigos que divulgam a página, né? Não vou relatar porque é uma infinidade de nomes, né? Agradecer o espaço que os veículos de comunicação, assim como vocês, né, dão espaço para a gente estar falando. Agradecer as instituições, como o Museu Oswaldo Albano, que me convida para fazer oficinas essa semana. Quem quiser assistir, tem uma no YouTube, que é como ensinar história e cultura picoense no ensino fundamental, né? Então, assim, é necessário valorizar cada vez mais essa cultura, né? E nós, enquanto intelectuais, enquanto pessoas que procuramos fazer isso, utilizar cada vez mais esses meios de comunicação para divulgar o trabalho e também para divulgar essas propostas de valorização do município. Chegamos ao fim de mais um Desencast, dessa vez recebendo ele, que é historiador, professor, administrador da página Picos das Antigas, e dizer que estaremos sempre à disposição. E agradecer também aqui hoje a Iago Bebidas, que esteve conosco em mais um episódio. Agradecer a Montagu, em nome do nosso amigo Rumenig, muito obrigado pela parceria. Agradecer a The Loft Story, do meu amigo Paulo Ricardo, um grande abraço, essa marca que me veste. Agradecer também a Barbearia Seu Luiz, em nome do nosso amigo Jackson. Você pode ir na Seu Luiz Matriz, Seu Luiz Club, Seu Luiz Junco e até mesmo Seu Luiz de Resenha em Teresina. Vitor, muito obrigado também aqui por esse bate-papo sensacional. Olha, logo nós estaremos de volta. Aguardem, porque na próxima quinta-feira tem novo episódio para vocês, hein? Até lá!